Olá, eu sou Luciana, dando continuidade então à leitura do livro Medo, de Thich Nhat Hanh. Estamos começando o capítulo 4. Nesse capítulo, ele vai falar das 5 lembranças, que são as coisas que a gente precisa se lembrar, né, para evitar, né, para se libertar desse medo futuro, né, esse medo do futuro. Já aviso você que esse vídeo é um pouquinho mais longo, porque ele vai detalhar cada uma das lembranças, para você poder se preparar aí com o seu tempo. Ele deve durar aí uns 25 minutos, tá bom? Lembrando de você curtir, compartilhar, seguir a página, oferecer para outras pessoas essas palavras tão amorosas e libertadoras do mestre Thich Nhat Hanh. Libertando-se de medos do futuro, as 5 lembranças. Além de ficarmos aprisionados revivendo eventos que aconteceram no passado, nós realmente andamos em círculos com medo do que acontecerá conosco no futuro. O medo da morte é um dos maiores medos que as pessoas têm. Quando examinamos diretamente as sementes desse medo, ao invés de tentar encobri-las ou de fugir delas, nós começamos a transformá-las. Uma das maneiras mais poderosas de fazer isto é praticando as 5 lembranças. Se você respira lentamente e conscientemente, inspira e expira, profunda e lentamente, enquanto afirma estas 5 lembranças para si mesmo, isso lhe ajudará a investigar profundamente a natureza e raiz dos seus medos. As 5 lembranças são: 1. Envelhecer faz parte da minha natureza. Eu não consigo escapar do envelhecimento. 2. Adoecer faz parte da minha natureza. Eu não consigo escapar da doença. 3. Morrer faz parte da minha natureza. Eu não conseguirei escapar da morte. Mudar faz parte da natureza de todos aqueles que estimo e de todos aqueles que amo. Não há como evitar separar-me deles. Eu herdo os resultados dos meus atos de corpo, fala e mente. Minhas ações são continuações minhas. Contemplando profundamente cada lembrança enquanto inspiramos e expiramos conscientemente de cada uma delas, possibilita-nos enfrentar nosso medo de forma absoluta. Envelhecer faz parte da minha natureza. Eu não consigo escapar do envelhecimento. Esta é a primeira lembrança. Inspirando, eu sei que envelhecer faz parte da minha natureza. Expirando, eu sei que não sou capaz de me livrar do envelhecimento. Todos nós temos medo de envelhecer. Não queremos pensar nisso. Queremos que aquele medo fique lá embaixo, quietinho, longe de nós. Esta contemplação vem do Sutra de Anguttara Nikaya 3.70,71. Eu certamente terei de envelhecer. Esta é uma verdade universal e inevitável. Mas a maioria de nós não quer reconhecê-la. Por isso vivemos mais ou menos em negação. No entanto, lá embaixo, nos recessos da nossa mente, sabemos que isso é verdade. Queremos reprimir nossos pensamentos medrosos. Eles continuam apostemando lá no escuro. Nós somos levados a consumir comida, álcool, filmes, etc., numa tentativa de esquecer e evitar que estes pensamentos emerjam em nossa consciência mental. Fugir do medo, em última instância, nos faz sofrer, faz os outros sofrerem, e o nosso medo simplesmente cresce mais forte. Não devemos ser capazes de aceitar isso como sendo a realidade, como sendo a verdade,
e não apenas como um fato lógico. Recitar esta lembrança não significa apenas reafirmar o óbvio, mas é uma chance de internalizar aquilo que precisamos experimentar diretamente. Podemos passar algum tempo deixando que esta verdade penetre em nossa carne e ossos. Não devemos deixá-la somente no nível da compreensão intelectual. Sim, sim, é claro, eu agora estou jovem, mas um dia estarei velho. Isto é apenas uma ideia abstrata, que não traz benefício algum, especialmente porque nossa mente geralmente trabalha para reprimi-la e esquecê-la logo após falarmos sobre ela. Buda ensinou que quando confocamos e entramos em contato com a verdade de que nós não podemos escapar do envelhecimento e morte, o nosso medo e as tolices que fazemos para tentar não senti-lo cessarão. Deixamos de reagir aos nossos medos inconscientemente e de alimentar o ciclo que os fortalecem cada vez mais. A segunda verdade. Adoecer faz parte da minha natureza. Eu não consigo escapar da doença. Muito importante para os dias de hoje, né? De fazer essa reflexão, essa contemplação. A segunda lembrança reconhece que a doença é um fenômeno universal. Inspirando, eu sei que adoecer faz parte da minha natureza. Expirando, eu sei que não consigo escapar da doença. Siddhartha, como Buda, era chamado antes de praticar e se iluminar. Era um dos rapazes mais fortes em Kapilavastu. Ele geralmente ficava em primeiro lugar nas competições esportivas. E todos, inclusive o seu primo invejoso, Devadatta, sonhavam em ter a destreza de Siddhartha. Naturalmente, Siddhartha ficou arrogante, sabendo que poucas pessoas eram tão fortes quanto ele. Mas quando investigava profundamente sentado em meditação, Siddhartha reconhecia sua arrogância e era capaz de superá-la. Se estivermos com saúde normal, podemos pensar que adoecer acontece com os outros. Olhamos arrogantemente para as outras pessoas, dizendo que elas estão sempre adoecendo por nada. Não tem que tomar remédios e receber massagem o tempo todo. Pensamos que não somos como elas. Mas é provável que um dia nós também cairemos doentes. Se não contemplarmos diligentemente esta realidade agora, quando de repente esse dia chegar, não seremos capazes de lidar com ele. Nossas pernas ainda estão fortes. Podemos correr, andar em meditação, jogar futebol. Nós ainda podemos usar nossos braços para fazer muitas coisas, mas a maioria de nós não está fazendo um bom uso da nossa habilidade de cuidar dos outros e de nós mesmos. Não usamos nossa energia para praticar, transformando nossas aflições e ajudando a aliviar o sofrimento nosso e dos outros. Um dia estaremos acamados, e mesmo que queiramos apenas ficar de pé e dar um passo, não seremos capazes de fazer isto. Por isso devemos compreender já no momento presente que, porque temos um corpo, certamente adoeceremos um dia. Vendo isso, naturalmente largamos a nossa arrogância sobre nossa saúde. O caminho da conduta correta aparecerá. Faremos um bom uso do nosso tempo e energia para fazer o que for necessário e não ser arrastados por atividades sem sentido que podem destruir nossos corpos e mentes. Ficará claro o que precisamos fazer. E a gente está vivendo num momento onde essa realidade da doença, essa verdade da doença, está muito presente. Algumas pessoas ainda não querem ver, algumas pessoas ainda acham que é só com os outros e que está muito longe, mas talvez pela primeira vez um grande número de pessoas está podendo ter contato com essa verdade. A gente custa acreditar muitas vezes porque a gente está aqui saudável,
se movimentando, tendo essa liberdade, ficando em pé, mas como ele falou, em algum momento, e pode ser muito rápido isso, que talvez seja assustador e que faça com que a gente tenha a oportunidade de se deparar com isso de forma clara, óbvia, direta. É que essa doença, se ficar de pé, pode sumir a qualquer momento, rapidamente. Não só para a gente, quanto para as pessoas que a gente ama, para as pessoas próximas. Então, isso tudo é uma oportunidade clara e real para a gente parar de se distrair, parar de fugir dessa verdade, que é a verdade da doença que todos nós, em algum momento, vamos passar. E essa verdade está batendo na nossa porta. Está batendo na porta do vizinho, dos nossos familiares. Então é bom que a gente possa olhar para ela, né? A gente deixa essa verdade entrar, né? Se isola, fica recolhido, deixa só que essa verdade entre. Terceira lembrança. Morrer faz parte da minha natureza. Não conseguirei escapar da morte. Esta é a terceira lembrança. Inspirando, eu sei que morrer faz parte da minha natureza. Expirando, eu sei que não conseguirei escapar da morte. Este é um fato simples e verdadeiro que você não quer enfrentar. Você quer que este fato se esvaia porque tem medo. É doloroso para você examinar profundamente isso. Morte é uma realidade que temos que enfrentar. A mente subconsciente está sempre tentando se esquecer disso, porque quando tocamos este medo sem estarmos equipados com a energia da consciência plena, sofremos. Nossos mecanismos de defesa nos aprisionam a esquecer. Nos pressionam a esquecer. Não queremos ouvir este assunto. Mas por trás das nossas mentes, o medo da morte está sempre ali, nos pressionando. Quando nós realmente encaramos o fato de que vamos morrer um dia, talvez antes do que imaginamos, nós não vamos nos envergonhar fazendo coisas ridículas, mantendo a delusão de que iremos viver para sempre. Contemplar nossa mortalidade nos ajuda a focar nossa energia na prática de transformar e curar nós mesmos e o nosso mundo. Palavras muito importantes para nós neste momento. Aqui tem um comentário sobre a palavra delusão. Então fala aqui, ter uma delusão ou estar deludido significa não ter a visão correta ou estar apegado a uma falsa convicção contrária às evidências. No budismo, a mente deludida é uma mente não iluminada, aprisionada em visões errôneas que causam sofrimento, sendo o apego, a raiva e a ignorância consideradas as três principais delusões que levam a todas as outras aflições. O Dharma de Buda objetiva libertar nossa mente da visão errônea e deludida da realidade, e se baseia na premissa de que somente através da compreensão da mente e suas funções podemos transcender os pensamentos e emoções perturbadores que nos atormentam. Essa é uma nota do tradutor. Quarta lembrança. Mudar faz parte da natureza de todos e tudo o que gosto e de todos os que amo. Não há como conseguir não me separar deles. Esta é a quarta lembrança. Inspirando, eu sei que um dia terei que largar tudo e todos aqueles que amo. Expirando, não há como levá-los junto comigo. Tudo que hoje eu estimo, terei que deixar para trás amanhã. Seja minha casa, minha conta bancária, meus filhos, o meu lindo companheiro. Tudo aquilo por que hoje tenho apreço, terei que abandonar. Eu não poderei carregar coisa alguma comigo quando eu morrer. Esta é uma verdade científica. Aquilo de que cuidamos com carinho e que hoje nos pertence, não existirá amanhã.
nós teremos que nos despedir não só dos objetos que mais valorizamos, como também das pessoas que amamos. Não poderemos levar junto conosco coisa alguma, nem mais ninguém na hora de nossa morte. No entanto, todo dia nós lutamos para acumular cada vez mais dinheiro, conhecimento, fama e tudo mais. Até mesmo quando atingimos os 60 ou 70 anos de idade, nós continuamos ávidos por mais conhecimento, dinheiro, fama e poder. Sabemos que os souvenirs e pertences que cobiçamos devem todos ser abandonados um dia. Por isso, aqueles que ingressam na vida monástica praticam não juntar coisas. Buda disse que os monásticos deveriam ter somente 3 mantos: uma tigela para mendigar, um filtro de água e um tapete de sentar. E mesmo estas poucas coisas além, eles também devem estar preparados para largar. Buda dizia frequentemente que não devemos nos apegar nem mesmo aos pés daquela árvore onde gostamos de sentar e dormir. Devemos ser capazes de sentar e dormir aos pés de qualquer árvore. Nossa felicidade não deve depender de termos um lugar específico. Devemos estar prontos para abrir mão. Se praticarmos e estivermos prontos para abrir mão, podemos ser felizes e livres hoje, neste exato momento. Se não conseguirmos abrir mão, sofreremos não só no dia quando finalmente seremos forçados a fazer isto, mas hoje, neste exato momento e durante todos os dias até lá, porque o medo estará nos espreitando constantemente. Existem pessoas idosas que ainda são muito gananciosas e mesquinhas, como um pão duro. Continuam acumulando tudo. Isto é uma lástima. Não porque elas não sejam suficientemente inteligentes para compreender que num dia não muito distante, talvez dentro de alguns meses, elas terão que deixar tudo para trás. Mas sim porque a cobiça se tornou um hábito no decorrer de suas vidas. No decorrer da vida, elas estiveram buscando felicidade no ato de acumular coisas. Mesmo 3 meses antes de falecer, aquele hábito ainda é muito forte e as impede de abrir mão. Uma lenda vietnamita sobre um homem rico chamado Thach Sung, que era muito orgulhoso porque o armazém dele tinha tudo o que podia ser encontrado no armazém do rei. Ele parabenizava a si mesmo por ter a mesma quantidade de ouro e riqueza que o rei tinha, talvez até mais. Um dia o rei perguntou a Thach Sung se ele tinha certeza que era o homem mais rico. Thach Sung tinha tanta certeza que fez uma aposta. Se tivesse alguma coisa no armazém do rei que não tivesse no armazém dele, ele daria ao rei tudo o que possuía. Esta é a arrogância da riqueza. Com os ministros do rei testemunhando, o desafio começou. De fato, tudo que o rei expunha, Thach Sung também tinha. Mas no final do dia houve uma coisa que o rei tinha e Thach Sung não tinha: uma panela de cozinhar quebrada. Aquela panela de cozinhar quebrada não podia ser usada para fazer sopa, mas podia ser usada para cozinhar pratos de peixe ou tofu. O ministro da Justiça declarou que Thach Sung tinha perdido a aposta. Thach Sung teve que cumprir como prometido e dar ao rei toda a propriedade dele. Ele ficou tão triste que se transformou num lagarto, sempre estalando a língua. Tic, 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 tic. Nós não queremos nos tornar Thach Sung, buscando felicidade no acúmulo de bens materiais. Uma vez Buda disse aos monásticos que olhassem o céu à sua volta para ver a lua, e perguntou-lhes se eles compreendiam quão grandiosa era a felicidade da lua, enquanto ela se deslocava no imenso espaço sideral. Nós, praticantes, devemos nos permitir ser tão livres quanto a lua. Se estivermos presos à ideia de obter cada vez mais riqueza, fama, poder e sexo, perdemos nossa liberdade. É importante aqui um ponto de um comentário meu, né? Nós ocidentais
Para a gente é muito extremo pensar nesses exemplos que esse mestre está falando, né, da vida monástica. Então a gente pode trazer essas palavras para a nossa realidade, né, de pessoas que não optam pelo caminho monástico. Ele traz como exemplo situações do Buda, né, 2.500 anos atrás, dentro de uma realidade no Ocidente, né, muito comum. Então a gente pode transportar, na verdade, a essência dessas palavras. Isso não quer dizer que a gente agora vai ter que abandonar tudo, ter 3 peças de roupas, uma tigela, né, e uma almofada. Não é isso. Mas que a gente precisa realmente se atentar a poder soltar tudo que a gente tem, não se apegar às coisas que a gente tem. Claro, quanto menos coisas a gente tiver para sustentar, mais livres nós somos, mais fácil é a nossa experiência de vida. Mas não quer dizer que esse é o único caminho. Ele traz como exemplo, é um exemplo, digamos assim, quase extremo, né? É um exemplo para nós, na nossa realidade, pensar nisso parece ser extremo, mas o importante é a essência, o importante é pensar que tudo que eu tenho, de repente, pode desaparecer a qualquer momento. E isso não vai me destruir, isso não vai me gerar sofrimento. Isso é liberdade. Não é ter toda a riqueza do mundo, todo o dinheiro, poder fazer o que quiser, viajar e tudo mais. A gente está percebendo isso agora. Todo o dinheiro do mundo não faz com que as pessoas possam andar livremente pela rua sem correr o risco de se contaminar, por exemplo. Mas se a gente puder abrir mão de muitas coisas, não só materiais, como das nossas experiências, dos nossos hábitos, das nossas atividades, quem tem essa liberdade está sofrendo menos. Pode ter certeza disso. Quinta lembrança. Eu herdo os resultados das minhas ações de corpo, fala e mente. Minhas ações são continuações minhas. A quinta lembrança nos lembra que quando morrermos, as únicas coisas que nos farão continuar são pensamentos, palavras e ações. Isto é o nosso karma. Inspirando, sei que nada levarei comigo, a não ser os meus pensamentos, palavras e feitos. Expirando, somente minhas ações me acompanharão. Todos os pensamentos que você pensou, todas as palavras que você disse, todas as ações que realizou com o seu corpo são o seu karma, que lhe segue e lhe faz continuar. Tudo mais você deixará para trás. Estamos falando aqui de herdar, não as economias dos nossos pais, mas sim os frutos de nossas próprias ações. Aquilo que pensamos, dissemos e fazemos é chamado de karma, que significa ação. O que fazemos, dizemos e pensamos continuam depois do ato de ter acontecido, e os frutos nos seguem. Quer queiramos aquela herança ou não, ela permanece conosco. Todos os nossos estimados pertences e pessoas amadas, teremos que deixá-los para trás. Mas o nosso karma, o fruto das nossas ações, nos seguirá para sempre. Nunca conseguimos escapar dele. Nunca podemos dizer, não, você não tem o direito de me perseguir. Karma é o chão que nos apoia. Nós temos somente um alicerce, e este é o nosso karma. Não temos outro chão. Nós receberemos os frutos de quaisquer atos que fizermos, sejam estes benéficos ou maléficos. E nós também colheremos os frutos dos atos de outros, né? Então a gente acaba colhendo os frutos e deixando nossos frutos para os outros, as nossas atitudes também. Não tem como a gente evitar que isso aconteça. Estamos vivendo isso agora, na pele. Trazendo consciência plena para as sementes do medo. A prática das 5 lembranças nos ajuda a aceitar muitos dos nossos medos profundos, como envelhecimento, doença e morte, como sendo realidades, fatos que não conseguimos nos safar.
Quando praticamos, aceitando estas verdades, conseguimos realizar a paz e ter a capacidade de viver uma vida consciente, saudável e compassiva, não mais causando sofrimento a nós mesmos e aos outros. Convide o seu medo para vir à consciência e sorria dele do princípio ao fim. Talvez, toda vez que sorrir do medo, de um extremo ao outro, ele se enfraquecerá um pouco mais. Se tentar fugir da sua dor, não haverá saída. Somente investigando a natureza do seu medo você conseguirá encontrar a saída. Contemplando as 5 lembranças, nós levamos consciência plena à semente do medo dentro de nós. A semente do medo existe dentro de nós. E se não praticarmos abraçando o medo conscientemente, toda vez que estas verdades aparecerem, nos sentiremos muito desconfortáveis. Como avestruzes, quando vem um leão, nós enfiamos a cabeça dentro do areal. Usando diversões como televisão, jogos eletrônicos, bebidas alcoólicas e drogas, tentamos ignorar as realidades do envelhecimento, doença, morte e a impermanência das coisas que estimamos. Se nos permitirmos ser dominados por nossos medos, nós sofreremos e a semente do medo em nós crescerá mais forte. Mas quando estamos conscientes, usamos a energia da consciência plena para abraçar nosso medo. Toda vez que o medo é abraçado pela consciência plena, a energia do medo diminui, antes de retornar às profundezas da nossa consciência enquanto semente. Nossa consciência é como um círculo dividido ao meio, onde a parte inferior é nossa consciência armazenadora e a parte superior é a nossa consciência mental. O medo do envelhecimento, o medo da doença, o medo da morte, o medo de ter que abrir mão e o medo das consequências do nosso karma estão todos lá na consciência armazenadora. Não queremos enfrentar nosso medo, por isso os encobrimos e mantemos lá embaixo no porão. Não gostamos quando alguém ou algo nos faz lembrar dele. Não queremos que ele apareça em nossa consciência mental. Consciência plena é o oposto desta tendência. Temos que convidar estas coisas a virem à tona em nossa consciência mental todo dia e dizer a elas: minhas queridas, eu não tenho medo de vocês. Eu não temo o meu medo. Faz parte da minha natureza envelhecer. Eu não consigo escapar do envelhecimento. Quando o medo se manifestar, nós queremos ter a semente da consciência plena também manifesta para abraçá-lo. Assim, teremos 2 energias presentes. A primeira é a energia do medo e a segunda é a energia da consciência plena. O medo recebe um banho de consciência plena e se torna um pouco mais fraco antes de retornar às profundezas da nossa consciência em forma de semente. Só porque o medo desaparece por algum tempo, isto não significa que nós o dissolvemos completamente. Se estivermos num momento tranquilo, no momento de meditação, podemos chamá-lo para vir à tona novamente. Meu querido medo, suba aqui para que eu possa abraçá-lo por um instante. Morrer faz parte da minha natureza. Não conseguirei escapar da morte. Nós podemos ficar com o nosso medo por 5, 10, 20 ou 30 minutos, dependendo das nossas necessidades, e usar a energia da nossa consciência plena para abraçá-lo. Sendo abraçado desta forma, todos os dias, nosso medo perderá sua força. Tá aí já as dicas para a gente diminuir o medo, encarar o medo, trazer ele à tona, aos poucos, mas não fugir dele, trazer ele à tona. Então este foi o 4º capítulo. No próximo vídeo, não há chegada, não há partida. Seguimos com a leitura e até a próxima.